Crescei e multiplicai-vos, um propósito esquecido pela humanidade. Vivemos em uma época em que o ser humano acredita poder redefinir tudo. Redefinir a família, o casamento, a moral e até mesmo os propósitos estabelecidos por Deus desde a criação. Mas a pergunta continua a ecoar através dos séculos. Será que Deus mudou de ideia? Ou foi a humanidade que decidiu ignorar sua vontade? Quando Deus criou o homem e a mulher, sua primeira bênção veio acompanhada de uma ordem. Não foi um conselho, nem uma sugestão. Foi um mandamento. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Essas palavras registradas em Gênesis representam o primeiro propósito dado à humanidade. Deus uniu homem e mulher, concedeu-lhes a capacidade de gerar vida e lhes confiou a responsabilidade de povoar a terra. Ao longo das Escrituras, os filhos nunca são apresentados como um peso, mas como uma bênção. O salmista declara que os filhos são herança do Senhor. Em uma sociedade cada vez mais individualista, essa verdade parece ter sido esquecida. Quando Jesus falou sobre o casamento, ele não apresentou um novo modelo. Pelo contrário, voltou ao princípio da criação. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Cristo confirmou aquilo que Deus havia estabelecido desde o início. Mas existe outro episódio que merece nossa atenção. Certa manhã, Jesus encontrou uma figueira cheia de folhas. À primeira vista, parecia saudável, parecia viva. Mas quando se aproximou, não encontrou frutos. Então a figueira foi amaldiçoada. Essa passagem é frequentemente compreendida como uma lição sobre os frutos espirituais. Deus espera que seu povo produza fé, justiça, obediência e amor. Porém, ela também nos faz refletir sobre um princípio presente em toda a criação. Deus criou tudo com um propósito. E aquilo que deixa de cumprir sua finalidade torna-se um símbolo de esterilidade espiritual. Diante disso, surge uma pergunta inevitável. Se Deus ordenou ao homem que crescesse e se multiplicasse, o que significa quando alguém rejeita deliberadamente esse propósito? Essa questão divide cristãos há muito tempo. Há quem entenda que a ordem dada em Gênesis continua revelando o propósito permanente do casamento e que rejeitar voluntariamente a possibilidade de gerar filhos contraria esse propósito. Outros afirmam que esse mandamento foi dado especificamente ao início da humanidade e que o Novo Testamento não transforma a maternidade e a paternidade em uma obrigação para todos os casais. As Escrituras não dizem literalmente que todo casal que escolhe não ter filhos está em pecado, mas também não deixam de apresentar os filhos como uma bênção e a multiplicação da vida como parte do plano original de Deus. No fim, cada cristão precisa fazer uma escolha: seguir a opinião do mundo ou buscar compreender a vontade daquele que criou o mundo. Porque, quando a voz da cultura entra em conflito com a voz das Escrituras, cabe a cada um decidir qual delas seguirá. E talvez a pergunta mais importante não seja se a sociedade mudou,
Mas se nós continuamos dispostos a obedecer à palavra de Deus, pense nisso, e que o Espírito Santo conduza cada um de nós ao discernimento, à verdade e à fidelidade às Escrituras.